Salve, salve galera, professor Flávio aqui. Esse é o canal História e Teologia. É um prazer falar com você. É uma satisfação poder estar fazendo esse vídeo. Hoje eu quero eu quero reagir a. Vamos iniciar dois capítulos, dois vídeos falando sobre reagindo a debates entre cristãos, tanto os protestantes quanto alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, são membros do mesmo credo que eu, mesma igreja que nós fazemos parte. E o tema do primeiro vídeo vai ser sobre o Jesus da Igreja Mórmon mesmo da Bíblia. E o segundo que nós vamos avaliar, no segundo vídeo, é sobre o Jesus Cristo dos Mórmons é o mesmo dos cristãos. E hoje nós vamos avaliar esse primeiro, que é o Jesus da Igreja Mórmon mesmo da Bíblia. Os principais debatedores é o Joaquim de Andrade, pastor protestante, e o Lucas Guerreiro, que é advogado e é influência digital, mas faz muitos vídeos sobre a igreja. O pastor que vai mediar esse debate é o pastor, vou até mostrar aqui, uh, opa, é o pastor César Cavalcante, e aí nós vamos observar como que muitas vezes um membro da igreja, quando participa de um debate, ele não entende. Porque assim, ó, uma coisa é eu ser uma influência digital, no meu vídeo, no meu outro canal, eu falo como eu não suporto esse termo, como muitos membros da igreja falam para a bolha, influência digital, membros da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, falam para uma bolha, tá? É muito normal, se você faz parte de uma comunidade, e você, num discurso, você dá um discurso mais ou menos, um discurso bom, para muitas pessoas o que importa não são as palavras, mas sim o Espírito Santo que elas sentem. Então, eu vou dizer, sem querer ser jocoso, que muitas vezes os membros não têm uma baliza quando você vai analisar, às vezes um discurso, um debate, porque fica muito no espectro daquela pessoa ser uma pessoa da igreja falando. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa baliza de entender que a pessoa foi mal no debate, ela foi mais ou menos. Por quê? Porque é uma bolha, certo? Eu estou falando de uma bolha. E muitas influências, como o Lucas Guerreiro, o próximo que a gente vai analisar, o Vitor Neres, eles estão falando para uma bolha, que é a nossa bolha de membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Quando você vai para uma rádio, como é a Rádio Mundial, né, Rádio Musical FM, onde esses debates aconteciam, né, que não tem mais esse quadro lá, diariamente, com a mediação do César Cavalcante, ou mesmo para o César Cavalcante sendo um dos debatedores, as pessoas não se preparam para isso. Por quê? Porque o pessoal vai lá achando que está falando para a bolha. Sendo que esses caras, esses debatedores, os caras são teólogos de formação, com mestrado e doutorado. Os caras têm expertise no hebraico e grego. E assim, ó, eu fiz seminário na igreja, 4 de seminário, fiz Novo Testamento, uh, Velho Testamento, Velho Testamento, perdão, qual foi a ordem? Novo Testamento, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Velho Testamento. Essa foi a ordem que eu fiz. Eu fiz 4 anos de seminário e eu fiz instituto. O instituto dá uma ótima base, o seminário dá uma ótima base é, é, teológica, mas ainda é muito primário. O instituto também. Eu, por exemplo, quando eu fiz no Rio de Janeiro o instituto, eu tive aula de hebraico, né? O início, as letras, significados, mas lá atrás. Só que o instituto, eu tenho 2 diplomas do instituto até, eu fiz uma graduação e uma pós-graduação do instituto, só que isso não só me serve na igreja. Esses conhecimentos só me servem da igreja. Por quê? Porque todo conhecimento que eu vou ter ali são conhecimentos das escrituras, mas dentro do contexto da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Eu servi missão de tempo integral aqui em Florianópolis, onde eu moro hoje, de 1998 a 2000, e sim, o que eu aprendi no instituto e no seminário me ajudaram muito nesse trabalho. Mas eu nunca tive que bater de frente, debater com catedráticos, com pessoas que estão com formação, que estudaram por anos. Eu nunca.
E para nossa época, o que importa é o Espírito Santo. O verdadeiro validador do que ensina é o Espírito Santo. O problema do pessoal que é influencer digital, membros de Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, é que quando eles vão num debate, eles vão com os mesmos arquétipos que eles iriam numa palestra, que eles iriam num serão domingueiro. Não entende que se você não tem base do que está falando, você vai ser moído, jantado, esculachado. Então nós vamos analisar 2 debates e eu vou tentar responder como se lá estivesse, tá? A minha principal preocupação é que nesses debates, tanto o Lucas Guerreiro, que é um cara gente boa, tá? Até vai casar agora, mas é um cara que não entende, que ele tenta, eu vejo os vídeos dele, então ele tenta falar de coisas que ele não entende. Ele tenta falar de conceitos históricos, antropológicos, arqueológicos, que ele não entende. Então, falar para membros da igreja é uma coisa, falar para os caras que dedicaram a vida estudando, fazendo seminário, que é o seminário universitário, que estuda filosofia, estuda hebraico, estuda grego, é outra situação. Não estou dizendo que a formação deles quer dizer alguma coisa, na verdade, toda a formação ela é intelectualmente. Agora, espiritualmente é outra situação. Então, hoje, usando o próprio site da igreja, eu vou tentar responder algumas coisas que é falado aqui nesse debate. Eu vou deixar aqui nos créditos desse vídeo, tanto o link da Rádio Musical FM, da qual que eu estou vendo aqui, ó, se você ver. Opa, peraí, aconteceu alguma coisa? Tá estranho aqui. Opa, saiu isso aqui do outro vídeo. Aqui que tá certo, aqui que tá errado. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Peraí. Vocês estão vendo o meu OBS Studio aqui. Deixa eu mudar a tela. Aqui eu vou para a tela número 3. Ok, agora sim. Beleza? Então, nós vamos analisar o debate. É longo, tá? Mas tentar responder não fugindo, não na risadinha, na ironia, como o Lucas Guerreiro fez. O Lucas Guerreiro saiu muito mal, porque o cara com quem ele foi debater, o cara se preparou. Então eu vejo um despreparo no caso do Lucas Guerreiro, do Victor Neves. Por quê? Tu tá tão acostumado a falar com uma bolha que quando você vai num debate como esse, você não está preparado, você não tá preparado para um grupo que não é o seu. Então nós vamos assistir juntos. Tá tudo certo, tudo configurado. Vamos lá então. Só detalhe que tá um calor enorme. Então se eu estiver suando bicas aqui, é porque tá muito quente em Florianópolis. Mormon. Você não pode perder nesta quarta. Outra coisa, tá? Muitas pessoas conhecem nosso apelido de Mormons. Por muitos anos a igreja usou esse nome até para difundir mais a igreja. O nome Mormon vem de um dos profetas do livro de Mormon, que compilou com as escrituras que nós conhecemos como livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas nos chamam de Mormon, usam essa alcunha que lá no século XIX era extremamente pejorativa, a gente por um tempo entendeu, tá? Usamos isso, até usamos como marketing, só que hoje, nos últimos, como o presidente Russell Nelson, também acho que com o presidente Monson também, a gente já te mudou. O nosso foco é Jesus Cristo. Então, o nome da igreja tem que ser o nome correto. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Muitas vezes os protestantes vão ter dificuldade, protestantes católicos, de mensurar o nome completo, ok? Então vamos lá para o vídeo. Às 11 da manhã, Musical FM. Os melhores debates teológicos você ouve aqui. Atenção, você que tá aqui na Musical, essa é a sua chance de receber... Tá chato, vai, Participar com a gente pelo WhatsApp. Você precisa Ixi, comercial é chato pra ter caramba. o seu carro. Vamos lá, deixa eu puxar o comercial. Cara, o YouTube tá difícil fazer react no YouTube por causa de várias propagandas que tem. 9988-011, São Paulo, 984849988. Enviando seu áudio, por exemplo. Vamos lá. A Bíblia, né? Estão recebendo aqui hoje o Dr. Lucas Guerreiro, ele é advogado, tem mestrado em Direito, pela
Esse aqui é o Lucas Guerreiro, tá? É advogado, ele serviu missão aqui em Curitiba. É um cara gente boa, tá? Mas pouco preparado para um debate como esse e fala algumas groselinhas com relação à história, um pouco. Doutrina ele não falha, a doutrina ele fala bem, mas algumas coisas sobre história, escritura, ele dá uma erradinha. Mas vamos ver a forma que ele vai, como ele vai estar despreparado para esse debate. Vamos lá. Brigham Young, pronto. University, a universidade lá, imagino que é em Salt Lake City, porque esse é um dos nomes dos Isso grandes mesmo. homens lá da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acho que é o número 2, né, da igreja. É o segundo. Também tem formação em língua portuguesa, estudou marketing, redes sociais, toda a sua formação, pelo que eu estou entendendo aqui, é lá nos Estados Unidos. Bem-vindo aqui pela primeira vez, Lucas. Muito bom te receber, meu amigo. Tá. Obrigado pelo convite, pastor. Eu fico muito feliz. Assisti alguns programas seus e fiquei, uau, que legal. Que legal. O que acontece, tá? Na missão a gente aprendeu muito sobre isso, sabe? Sobre dar feedback, sobre sempre que alguém fala com a gente dá um elogio, ser cortês. Isso é uma coisa legal, mas uau, sou tão inverossímil. Vamos lá. Eu fiz missão, então eu lembro desses taqueiros que eu mesmo tive. Gostaria de estar lá e fiquei muito feliz pela oportunidade de falar desse tema especificamente. Só corrigindo sobre minha formação, é aqui no Brasil, mas eu fiz um mestrado nos Estados Unidos. Tá, entendi. De Direito. Legal. Morou quanto tempo lá? 5 anos. 5 anos, legal. Você foi elder ou ainda é? Fui um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Paraná. Eu fui missionário desde Jesus Cristo nos Últimos Dias em Florianópolis, aqui no estado de Santa Catarina, onde hoje eu moro praticamente. 2 anos. Legal. O seu sacerdócio é? Eu tenho o sacerdote Melquisedeque. Legal. Eu sou um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, né, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas é importante dizer que eu não falo em nome da igreja aqui, não fui enviado pela igreja. Isso para mim é básico e ele fez muito bem, tá? Porque tudo quando o membro da igreja fala, no outro contexto, as pessoas vão entender que aquilo é a opinião, expressão da igreja, do grupo. Então, o Lucas, ele é muito assertivo ao falar que ele não foi enviado pela igreja, ele não fala pela igreja, ele não representa a igreja, ele está ali como membro da igreja para participar de debate. Isso aí eu achei maravilhoso. Vamos lá. Uhum. E eu, tudo que eu falar e responder é minha sua opinião responsabilidade, pessoal. Tá, minha ok. opinião pessoal. Ok. Tá, eu só perguntei a questão do sacerdócio só para a gente ter essa informação. Nada. Vamos lá. Com a gente aqui também, pastor Joaquim de Andrade, ele é diretor executivo do CREA, o Centro Religioso de Informações Apologéticas, tem formação em História, tem bacharelado em Teologia, é pastor da Igreja Batista Ágape em São Paulo, em São Miguel Paulista, em São Paulo, é escritor, tem obras aí na área de apologética, é um apologista com reconhecimento internacional, representa o Brasil, por exemplo, em eventos internacionais da área da apologética, sobretudo da heresiologia, religiões comparadas, filosofia da religião. Bem-vindo, pastor Joaquim. Estava com saudade de você sumiu aqui do programa. Bem-vindo. Bom dia, César. Não, tu vê o currículo do cara. O currículo do cara é absurdo. Eu vou só dar uma confirmada aqui na minha câmera, que eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Peraí, minha câmera tá estranha. Não tá um comportamento normal. Por isso tá muito pesado. Vou botar 1920 por 1080, ok. Tá. Mudou também, diminuiu minha câmera. Peraí. Eu vou fazer ampliação porque eu mexo no tamanho da câmera, minha câmera também fica mexida. Tá, aí agora ficou ruim. Porque mostrou, deixa eu ver que tá. Eu vou botar minha câmera embaixo do amigo ali. Vamos lá, cadê? Vou botar minha câmera aqui. Vamos lá, aqui. Fechou. Aí não atrapalha espaço de ninguém. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui na 3. Se mexeu também na 3 aqui.
Não, na 3 tá show. Será que é a mesma câmera? Na 3 é. Não, tá certinho. Vamos lá, vamos continuar. Essa é só coisas técnicas, né? Pra gente poder confirmar aqui, tá? Vamos lá. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte da Musical FM. É um prazer estar aqui novamente e com toda certeza teremos um excelente debate. Legal, vamos lá. Prepare-se, tá? Porque você viu a apresentação do cara. O cara tem uma apresentação. Então, assim, esse cara veio preparado. Ele tá com sangue nos olhos, tá? Comecei aqui com o Lucas. Lucas, pode te chamar assim? Pode, por favor. Se quer colocar no mudo aí, ajuda. Então, Lucas, eu vou começar com a pergunta tema, né? O Jesus, eu sei que eu sei que o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não gosta muito de ser chamado de Mormon, né? Mas vamos lá. Mas é que o popularmente é assim, né? Então, o Jesus defendido, pregado, entendido, compreendido pelo pessoal da sua igreja, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente chama de Mormon, é o mesmo das escrituras, dos livros do Novo Testamento, da Bíblia cristã? Perfeito. Excelente pergunta. E você já começou num ponto. Esses elogios me irritam. Essa cortesia, perfeito. Ótima pergunta. Esse é um comportamento realmente que os missionários são ensinados a ter, sempre serem corteses. Então, assim, o cara, ele tá, né? Ele tá deslumbrado, né? Então, vamos lá. Ele vai começar a falar e aí nós vamos ver a reação do pastor. Certo, porque nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, temos como apelido Mormon, mas esse não é o nome da igreja. E eu acho que grande parte da confusão surge quando as pessoas retiram o nome de Jesus Cristo do nome da igreja. Porque afinal não é a igreja de Mormon, nem a igreja de Joseph Smith ou Brigham Young, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse Isso é fundamental, tá? Nossa crença principal é que a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias foi restaurada nesses últimos dias pelo dom e poder de Deus através de Joseph Smith Jr. Joseph Smith Jr., que é a pronúncia certa. Então, nós acreditamos que somos a Igreja restaurada de Jesus Cristo. Tá? Vamos lá. sentido, nós acreditamos na Bíblia plenamente. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Nós acreditamos nos mandamentos que o Senhor tem na Bíblia, os princípios que foram ensinados pelos profetas e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós não apenas acreditamos nisso, pastores. Eu vou te falar, tá? É impossível você fazer um react no YouTube de tanto comercial que aparece, cara. Tá muito chato, tá? Igual a televisão. Quando você assiste na TV é a mesma coisa. Deixa eu mudar a tela. Peraí. Deixa eu aumentar aqui o volume de novo. Deixa eu voltar para minha tela normal, que acho que a tela 3 tá legal. Ok. Tá. Isso, espera tá aqui. Tá certinho, ok, fechou. Vamos lá. Vamos fazer daqui, vamos continuar daqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ok, CPU tá bem. Vamos voltar pro texto, pro vídeo. Você sabe que talvez a gente vai ter oportunidade. Somos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Temos como apelido Mormon, mas esse não é o nome da igreja. E eu acho que grande parte da confusão surge quando as pessoas retiram o nome de Jesus Cristo do nome da igreja. Porque afinal não é a igreja de Mormon, nem a igreja de Joseph Smith ou Brigham Young. Botei demais. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse sentido, nós acreditamos na Bíblia plenamente. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Nós acreditamos nos mandamentos que o Senhor tem na Bíblia, os princípios que foram ensinados pelos profetas e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós não apenas acreditamos nisso, pastores, mas nós procuramos viver isso.
Você sabe que talvez a gente vai ter oportunidade de conversar mais aqui nesse debate, mas queremos ser verdadeiros discípulos e por isso nós servimos o próximo. 5 bilhões de reais foram do Isso é uma coisa que eu não gosto, tá? O Lucas Guerreiro vai cometer esse erro de ficar falando do quanto que a igreja ajuda. A Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias tem um histórico de gastar muito dinheiro com ajuda humanitária. Nós tivemos o caso aqui do Rio Grande do Sul, mas pelo mundo a igreja faz esse trabalho maravilhoso. Eu acho que assim, ó, como é um trabalho voluntário, não temos que ficar usando isso como carta, né? Como carta de Yu-Gi-Oh! Aqui, ó. Eu invoco a carta da doação voluntária. Eu acho que não é interessante. Talvez depois, no meio do debate, quando eles acusarem, né, que a igreja não é cristã, poderia usar, mas não no início, tá? E outra, eu começaria falando da natureza divina de Jesus Cristo, seu papel como nosso Salvador e Redentor, e falaria assim: nós acreditamos, Jesus Cristo em 1820 apareceu o jovem Joseph Smith e a partir daquele momento a revelação voltou à Terra. Eu já chegaria com isso, entendeu? Para chocar já. doados no ano passado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias para causas humanitárias. O Rio Grande do Sul, que sofreu essa tragédia terrível, o primeiro avião comercial que chegou, que foi da Azul, linhas aéreas, estava carregado de doações da igreja. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente quer seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou que nós devemos servir o próximo, que quando nós fazemos a um dos pequeninos, nós fazemos a ele. Então, assim, tem muitas evidências que mostram que somos cristãos e que seguimos o mesmo Jesus da Bíblia. Ok. Outra coisa, tá? Não precisamos de evidência. É assim, ó. Toda vez que falamos de religião, religião não se baseia em evidência. Religião se baseia em fé, tá? Então, usar a carta do 5 bilhões, tal, não sei o que, eu acho que não é importante, porque assim, a igreja faz um grande trabalho voluntário. Eu já fiz alguns também. Deixa eu ajeitar aqui que essa parte é chata. Vai ficar mais pertinho de vocês. O que acontece? A igreja faz muito trabalho voluntário mesmo, tá? A igreja ajuda muito. E só que não é algo que a gente tem que ficar falando, sabe? Porque assim, o trabalho voluntário, ajuda humanitária, a maçonaria faz isso, e olha que a maçonaria não é religião, me perdoe meus amigos maçons, mas a maçonaria faz, o espiritismo faz bastante também, não com tanta força, a igreja católica também faz, algumas igrejas protestantes também fazem. O nosso é um dos maiores do mundo, as maiores contribuições para ajuda humanitária no mundo é da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Só que eu não acho legal você chegar com essa cartinha do Yu-Gi-Oh! Ó, eu invoco a ajuda humanitária da Igreja de Jesus Cristo. Não é legal, cara. Não é legal, porque já passa uma prepotência, sabe? Ajuda humanitária é uma virtude, não tem que ser um instrumento de embasamento que nós somos cristãos. Pastor Joaquim, o Jesus da igreja, vou falar aqui, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você me perdoa que de vez em quando vai sair um mormon, porque... É natural que eles se enganem e falem mormon. Eu acho que não é motivo da gente, chamar atenção. Acho que não. As pessoas têm que acostumar. Hoje nós mudamos a logo da igreja para uma imagem de Cristo. Porque o foco tem que ser Jesus Cristo. Mas prepara agora para a bolada, o tiro de canhão que o pastor vai falar. E nós vamos constar, toda a informação que eu falar vai estar no site da igreja. Vocês lançaram um livro chamado Livro de Mormon, então agora aguento. Tem razão, Joaquim, tem razão. O Jesus da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o mesmo do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas? Com toda certeza não, César. O Jesus do mormonismo é um Jesus muito diferente do Jesus do cristianismo. Por exemplo, o profeta Gordon B. Hinckley ficou 12 anos na presidência da igreja. Já chegou com o Gordon B. Hinckley. Já falou o tempo que o Gordon B. Hinckley foi presidente da igreja. Vamos lá. Ele declarou que os mormons acreditam em um Jesus diferente. Você já deve ter ouvido falar sobre essa citação do Gordon B. Hinckley. Ele disse assim: ao prestar testemunho de Jesus Cristo, então o presidente Hinckley falou sobre os que estão fora da igreja e que dizem que os santos dos últimos dias não acreditam no Cristo tradicional. Cristo tradicional é o Cristo de todos os cristãos. Ele disse assim:
Não, eu não creio. O Cristo tradicional de quem eles falam não é o Cristo em quem eu creio. O Cristo de quem eu falo foi revelado nessa dispensação na plenitude dos tempos. Ele, juntamente com seu pai, apareceram ao menino Joseph Smith no ano de 1820. E quando Joseph deixou o bosque naquele dia, ele sabia mais sobre a natureza de Deus que todos os ministros aprenderam do evangelho de todos os tempos. Vamos falar da resposta que ele deu. Sim, nós não acreditamos no mesmo Jesus Cristo tradicional, por quê? Porque o mundo cristão entende o Jesus Cristo que morreu, que ainda está na cruz. Alguns católicos, a celebração da missa católica, você é uma imagem de um Cristo morto. Você é uma imagem de um Cristo crucificado, morto, ferido. Cara, eu não acredito nesse Jesus Cristo morto. Os protestantes acreditam que Jesus Cristo, ele não faz obras nesse dia. Que a revelação não é, qualquer um pode ter revelação. Então o nosso Jesus Cristo, ele está vivo. É nesse sentido que o Gordon falou. O nosso Jesus Cristo, ele revela a sua vontade. Ele conduz a sua igreja. É nesse sentido. Não quer dizer que nós acreditamos num Jesus Cristo diferente. Só que na mão dele, isso vira munição. E outra coisa, sim, Jesus Cristo apareceu junto com o Pai Celestial a Joseph Smith Jr. e falou a ele que a verdade não estava na Terra. E que através de Joseph Smith seria estabelecido a Igreja de Jesus Cristo original, a primitiva. Então, os cristãos... Para alguns protestantes, essa nossa base de fé pode ser uma coisa prepotente, mas é a nossa crença. Nós acreditamos que aconteceu uma apostasia, chamada Grande Apostasia, que profetizada pelo apóstolo Paulo. Essa apostasia aconteceu quando os cristãos foram perseguidos, quando os apóstolos foram mortos, a autoridade do sacerdócio se perdeu e se perdeu a revelação. Nós temos essa crença que desde os 60 depois de Cristo, a 60, 90, 100 depois de Cristo, até 1820, houve um processo de apostasia, de grande apostasia. E eu recomendo esse livro se não me engano, do James e Talmud também, a grande apostasia, que é muito bom. Tá? Vamos lá. Sempre tem afirmado isso ao longo dos tempos, que o mormonismo ensina um Jesus muito diferente daquilo que as escrituras revelam. É claro que o Lucas mesmo disse aqui, todo mormon vai dizer para você, que ele acredita que é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que andou aqui na Terra, eles vão dizer que é o Jesus da Bíblia. Embora eles possam fazer essa afirmação, cabe a nós aqui provarmos o contrário. Então, especialmente à luz do mormonismo e também à luz da Bíblia Sagrada. Então, no mormonismo, Jesus é uma criação. Se existe um criador de sites com IA que realmente merece a sua atenção... Cara, que coisa chata, bicho. Toda hora é comercial, toda santa hora. Abuso de uma relação sexual entre Deus e sua esposa Deusa, que costumava ser aí pessoas em outro mundo, isso quem diz foi Bruce McConkie, no Mormon Doctrine, página 192, página 321, página 516, 589 e assim por diante. Então... Tá, vamos lá. Cara, isso aqui é pesado. Vamos lá, o que acontece? Nós tivemos um apóstolo na igreja chamado Bruce R. McConkie, tá? Por muito tempo, existe uma parte até no site da igreja que fala que houve uma época que alguns líderes não estavam sob a luz da revelação. Nós temos uma crença do que o líder da igreja, ele fala pela revelação e a opinião dele. O Bruce R. McConkie, ele fala muita coisa no Mormon Doctrine. E o pior é que ele bota a doutrina Mormon, tá vendo? Como o nome Mormon ficou marcado, ele escreve nesse livro muita coisa. Algumas delas que eu discordo com veemência. Essa noção de que ele está falando aqui, eu não lembro bem exatamente disso. Mas o Bruce R. McConkie, no Mormon Doctrine, ele é tão polêmico que ele nunca foi traduzido para português. Nunca chegou no Brasil. O que chegou, sempre em inglês. Então, para mim, Mormon Doctrine não é a doutrina da igreja. Para mim, Mormon Doctrine é a opinião da cabeça do Bruce R. McConkie. Bruce R. McConkie era um cara inteligentíssimo, um grande teólogo, um grande apóstolo de Jesus Cristo. Mas tinha opiniões que não estavam sob a luz da revelação. Então, não, Jesus Cristo não foi criado
Deixa eu pegar porque ele falou aqui. Vamos lá. Dentro dos cristãos. Ele disse assim: não, eu não creio. O Cristo tradicional de quem eles falam não é o Cristo em quem eu creio. O Cristo de quem eu falo foi revelado nessa disputa. Mesmo Jesus que andou aqui na terra, eles vão dizer que é o Jesus da Bíblia. Embora eles possam fazer essa afirmação, cabe a nós aqui provarmos o contrário. Então, especialmente à luz do mormonismo e também à luz da Bíblia Sagrada. Então, no mormonismo, Jesus é uma criação, um produto de uma relação sexual entre Deus e sua esposa deusa. Erradíssimo. Erradíssimo. Jesus Cristo é primogênito de Deus. É o unigênito na carne. Ele não foi fruto de relação sexual. Da onde o cara tira isso? Da onde que ele tirou? Olha, eu li Mormon Doctrine, nunca vi falar disso. Jesus Cristo é filho de um filho espiritual de Deus e filho... Aí que é o problema. Quando esses pastores que buscam informações, eles estão lendo uma coisa que eles não compreendem. Eles fazem interpretações abissais em cima de algo que não está entendendo. Olha, Deus não veio à Terra e teve conjunção carnal com Maria, para daí nascer Jesus? Não. Deus, como é que está na Escritura? A sombra do Altíssimo te cobrirás e conceberás do Espírito Santo. O nascimento de Jesus Cristo é um nascimento sobrenatural. A fecundação dele também é sobrenatural. Tá? Uma fertilização in vitro, não sei. Mas não houve cópula entre o ser divino e Maria. Os caras não aguentariam a presença de Deus. Um ser mortal não aguenta a presença de Deus. Quando Joseph Smith vê Deus e Jesus Cristo no jardim, ele foi transladado. Ele não estava fisicamente no jardim. Então, essa tese, eu vou falar para você o seguinte: conheço membros da igreja, tá, que tinham essas teorias. Eu sempre reprovei. Sempre, é a mesma coisa que fala. Cara, eu vou falar daqui a pouco, eu vou poder falar sobre isso. Então, assim, ó, isso não existe. Jesus Cristo foi fruto de um nascimento virginal. Maria era virgem. Maria não tinha rompido seu ímen. Ela concebeu uma criança sem romper o ímen, o que é o sinal de virgindade de uma mulher. Então, Jesus Cristo é filho de Deus e ele foi concebido de forma sobrenatural. Há alguns membros da igreja que têm essas teorias? Tem, mas eu nunca vi alguém da igreja, um líder da igreja, defender. Tirando Bruce R. Macon, que se ele falou muita merda. Eu li Mormon Doctrine e não achei isso. Tem muita besteira lá, mas essa parte eu não li. Então ele está citando páginas, tá? Sem contexto. Vamos lá. Que costumava ser aí pessoas em outro mundo, isso quem diz foi Bruce McConkie, no Mormon Doctrine, página 192, página 321, página 516, 589 e assim por diante. Então, dentro do mormonismo, Jesus do mormonismo é um espírito irmão de Lúcifer. Peraí, irmão de... Para muitas pessoas isso é confuso, porque Lúcifer é um filho de Deus. Lúcifer é apresentado nas escrituras como um anjo, que é um querubim. Só que assim, vamos lá. As escrituras que falam de Lúcifer, que é Ezequiel, Isaías, não tá falando de Lúcifer. Na verdade, o nome Lúcifer tá até errado, tá? O nome Lúcifer, eu já falei aqui nesse canal que o nome Lúcifer não existe. Porque vem das junções de duas palavras, Lutin, Ferrem. Lutin vem de lux, Ferrem é aquele que carrega, aquele que porta. Lúcifer é uma referência à primeira estrela que aparece no céu antes do Sol, no céu noturno antes do Sol, a chamada estrela d'alva, que na verdade é um planeta que iluminado pelo Sol parece ser uma estrela, que é o planeta Vênus. Os monges copistas medievais colocaram esse nome na tradução de Isaías 14, 41, não lembro agora, eles colocaram Lúcifer. Tanto que na Bíblia em português não tem Lúcifer, é filho da manhã. E essa é uma referência
dada a Nabucodonosor II, rei da Babilônia. A única referência de anjos está em Apocalipse. E Miguel lutou contra o dragão e seus anjos, tá? Sim, Lúcifer é um filho espiritual de Deus. Ele se rebelou e levou um terço dos céus. E o nome anjo muitas vezes se mistura, porque anjo é mensageiro, certo? Então, sim, para o mundo protestante, isso é absurdo, mas sim, Jesus Cristo é irmão de Lúcifer. Nós somos irmãos de Satã. Eu vou parar de falar Lúcifer. Nós somos irmãos de Satã. Na tradição judaica, o anjo que se rebelou seria Samael. Ele se torna Satã. Então, nós somos irmãos espirituais de Satã também. Vamos lá. Lúcifer, irmão do diabo, que história é essa? Sim, sim. Também na teologia mórmon, então Deus tem um corpo de carne e osso, como tem a sua esposa deusa. Vamos lá. Deus, dentro do mormon, olha, já é de pastor aqui, ó. Dentro da Igreja de Jesus Cristo, nós temos uma revelação dada por Joseph Smith. Eu vou abrir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vou no site aqui da igreja, ó. Mãe Celestial. Vou vir aqui, ó. Existe uma revelação dada por Joseph Smith. Eu tenho muito cuidado quando falamos sobre esse assunto, porque tem uns membros da igreja que viajam um pouquinho e ficam filosofando sobre uma revelação que é muito pouco falada. Vamos lá. Sempre existiu na história o sagrado feminino. Sempre existiram a crença no sagrado feminino, de uma divindade mãe. O que acontece? De acordo com o site da igreja, ó, a Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias ensina que todos os seres humanos, homem e mulher, são amados filhos espirituais de pais celestiais. Um pai celestial e uma mãe celestial. É uma crença baseada numa revelação que nós temos uma mãe celestial, tá? Essa compreensão tem como base os ensinamentos proféticos das escrituras sobre a natureza de Deus e nosso relacionamento com Ele e o potencial divino de homens e mulheres. Uma das coisas que os membros vão usar é o fato que Gênesis fala: e Deus, Elohim, criou homem e mulher, macho e fêmea, criados à sua imagem e semelhança. Bom, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, será que isso não está implícito que as mulheres são imagem e semelhança de uma consorte divina, uma esposa divina? A doutrina de uma mãe celestial é uma crença apreciada e distinta entre os santos dos últimos dias. Apesar de não haver registro de uma revelação formal a Joseph Smith sobre essa doutrina, foi ele por quê? Porque algumas mulheres da igreja amigas de Joseph relataram isso. Ó, algumas mulheres do início da igreja relataram que ele lhes ensinou sobre uma mãe celestial. As primeiras referências publicadas sobre a doutrina aparecem logo após a morte de Joseph Smith em 1844, em documentos escritos por pessoas próximas a ele. A expressão mais notável da ideia é encontrada em um poema de Eliza R. Snow, amiga de Joseph Smith e irmã do profeta... esqueci o nome do profeta... Lorenzo Snow. My Father in Heaven, que hoje é o hino ao meu pai, tá? O texto declara somente um pai celeste, não, pois temos mãe também. Essa verdade tão sublime nós recebemos do além. Líderes da igreja subsequentes confirmaram a existência de uma mãe celestial. Em 1909, a primeira presidência ensinou que todos os homens e mulheres são a semelhança do pai e mãe universais, sendo literalmente filhos e filhas de Deus. Susan Young Gates, uma líder de destaque na igreja, escreveu em 1920 que as visões e ensinamentos de Joseph Smith revelaram a verdade de que a mãe divina está ao lado com o pai divino. Em A Família Proclamação ao Mundo, publicado em 1995, eu tinha 16 anos nessa época, a primeira presidência e o qual os dois apóstolos declararam: cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos. Os profetas ensinam que nossos pais celestiais trabalham juntos para a salvação da família humana. Somos parte de um plano divino feito por pais celestiais que nos amam. Ensinou Elder M. Russell Ballard, do Código dos Apóstolos. O presidente Harold Billy declarou: nós esquecemos que temos um pai celestial e uma mãe celestial, que são ainda mais preocupados conosco do que nosso pai
e nossa mãe terrenos, e que essa influência do além constantemente age para tentar nos ajudar quando fazemos tudo que nos é possível. Para muita gente, essa verdade é avassaladora. Mas pegarmos uma referência, quando os hebreus adoravam Elohim, há uma referência que ele tinha uma consorte, Asera, que era uma deusa pagã. Não estou dizendo que seja Asera, tá? Longe disso. Estou dizendo que já havia uma referência que Elohim tinha uma Elohim, ou Jeová, acho que Jeová, que Yahvé tinha uma esposa, cujo nome era Asera. Mas eu não uso isso porque eu não gosto de usar essa referência. Porque Yahvé é o nome de Jesus Cristo da pré-mortalidade. O Deus do Velho Testamento é Jesus Cristo. Então, essa referência à consorte divina, que não estou dizendo que não, é só uma ideia de que já houve uma crença que existia uma consorte de Deus, tá? Mas essa é uma doutrina da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, tá? O meu problema com essa doutrina, nenhum, zero problemas. Para mim, sempre lá. Eu sempre entendi que Deus, que a divindade teria ambos aspectos da humanidade. Mas nunca tinha sido confirmado até eu ler essas revelações. A questão é que alguns membros da igreja gostam de fazer debates sobre esse assunto, sabe? Debate que nós não temos, só temos essa referência aqui, mas nada, tá? Não sabemos quem ela é, o nome dela, nada. Mas alguns membros gostam de ficar filosofando sobre isso. Eu sou muito pé no chão, né? Mas vamos continuar o debate. Eu acho que esse vídeo vai ficar mais longo do que eu imaginava. Já são 42 minutos. Nossa, tô lascado. Junto com eles, então, produzem descendentes espirituais no céu, que habitarão corpos humanos na terra. E é interessante porque esse Deus do mormonismo, que é o Pai, veio aqui na terra, manteve uma relação física com Maria. Não sei de onde esse cara tirou isso. Não sei, não há nada, nem escriturístico, e nem nada que tenha sido falado pelos apóstolos ou pelos profetas. Nada disso. Mas é uma crença de alguns membros da igreja, alguns pouquíssimos, uma minoria de algo assim. Isso lá nos anos 90, 2000, tá? Isso não é real. O nascimento de Jesus Cristo foi um nascimento virginal pelo Espírito Santo. O que acontece? James e Talmud escreveu um livro chamado Jesus do Cristo. E nesse livro ele fala que a forma que Jesus foi gerado é como qualquer outra criança. Só que isso abre um precedente para as pessoas entenderem que houve conjunção carnal. Entendeu? Mas eu acredito que James Talmud não quis dizer. James Talmud falou que a gestação, ele está falando da gestação de Jesus Cristo, não o ato reprodutivo e a formação do homozigoto. Não é isso que ele está falando. Ele está falando da gestação do menino Jesus. Daí nasceu Jesus. Então, ainda que o Lucas diga que Jesus nasceu da Virgem Maria, essa não é a verdade. A gente vai ver, porque se Deus... Peraí, você acabou de falar que, de acordo com essa teoria, ele teria tido conjunção carnal com Maria. Então, como é que não foi da Virgem? É verdade, já não seria virgem. Então, realmente, é viagem, tá? Porque o nascimento de Jesus Cristo foi virginal, tá? Pai tem um corpo de carne e osso e mantém... Outra coisa que eu esqueci de falar é a nossa crença está em doutrina e convênios, que Deus tem um corpo de carne e ossos, tão tangível quanto o nosso, que Deus é um ser ressuscitado e exaltado. Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele ganhou um corpo de carne e ossos, ressuscitou, e ele já era Deus, mas exaltou-se fisicamente. E o Espírito Santo, ele é um ser espiritual, não corpóreo, tá? Para muita gente isso também é complicado, porque muita gente acha que Deus é espírito, que Deus é uma energia, mas sim, Deus era espírito. No Velho Testamento, Deus era espírito, porque era Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha um corpo físico ainda. Teve uma relação física com Maria,
Como é que fica isso? Ok. Prepare-se para a resposta do Lucas. Vamos lá. Cara, vou anotando aqui. Então, Jesus, irmão de Lúcifer. Eu também tenho que anotar, muita coisa. Olha essa voz nasalada. Eu também tenho que anotar. Isso aqui quer dizer que ele tá assustado, entendeu? Essa voz nasalada quer dizer que ele sentiu choque. Ele sentiu o soco, entendeu? Vamos ver o que ele vai falar. Coisa aí. Deus, o Pai, né? Ele tem Ele falou assim, eu também tenho que anotar, eu também tenho que anotar. Não, ele tava falando isso porque ele tá nervoso e ele sentiu o impacto da fala do pastor. uma esposa, como é que funciona? E ele teve uma conjunção física com Maria para que Jesus nascesse. É isso que o mormonismo entende, basicamente, que você, como mormon, entende? Excelente. Deixa eu começar, antes de responder, não vou fugir de nenhuma questão, tá bom? Mas eu preciso entender o seguinte, eu vim aqui para falar se o Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é o mesmo que crê que está na Bíblia, Está na Bíblia. tá certo? Isso. Esse é o tema do debate. Quando nós Mas o cara não fez o debate, Lucas, o cara falou da natureza, da visão dele, que ele achou, que ele diz ele que achou, da natureza. Então, assim, ele não fugiu do debate. Ele só viajou pra caramba, baseado em especulações. falamos da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, eu sei porque eu fui missionário e porque tem um canal no YouTube e sempre lido Chega com perguntas, críticas. tá? Precisa dizer que vocês já falou, já tinha falado que fez missão, falar de novo que fez missão, falar que tem canal no YouTube. O que isso tem a ver com o assunto? As pessoas vão falar de poligamia, elas vão falar Maluco, o cara já tá dando arma pro cara. Falar, o cara tá puxando isso de poligamia. Já é uma coisa que o cara vai falar mais pra frente, cara. Só responde o que ele falou, bicho. Só, assim como eu fiz aqui, responde, cara. sobre sacerdócio dado aos negros, porque que foi só em 1978. Tem muitas questões que são interessantes e eu volto aqui para falar com vocês. Eu adoraria. Mas hoje, eu entendo, tirando dessa questão, que nós temos que centralizar em Jesus Cristo. Ele tá centralizado, meu amigo. Nada do que ele falou tá fora desse escopo. É que você tá assustado, você se assustou. Tomou uma pancadinha, entendeu? Tava todo deslumbrado e agora sentiu. Porque os debates com protestantes, ninguém pega leve. Os caras pegam pesado, irmão. Os caras pegam coisa do fundo do baú. Entendeu? Então ele tá tentando organizar os pensamentos dele com o susto que ele tomou. Se nós somos ou não cristãos, e como o pastor disse, se você perguntar para qualquer membro da igreja, vão dizer que sim. E agora o desafio que o pastor propõe é, não, eles não são, porque o Jesus que eu vejo na Bíblia, que outros cristãos, ele incluiu todos ali, né, é diferente. E aí ele usou uma citação do presidente Gordon B. Hinckley, que foi um dos presidentes da igreja, que nem Brigham Young, Joseph Smith, já faleceu, né? Imagine criar um Ai, como me dá ódio isso aqui, cara. Isso aqui me dá ódio. Vamos lá. Que eu realmente desconheço, mas acreditando que seja verdadeiro, Essa como é que tu desconhece? Tu desconhece o discurso do presidente Gordon B. Hinckley, cara. Eu li esse discurso. E eu concordo com o presidente Hinckley. Não é o mesmo cristão, porque os cristãos tradicionais acreditam em Jesus Cristo morto, um Jesus Cristo que não revela. Pô, como é que você não leu isso, cara? o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: o Jesus Cristo que nós acreditamos é o mesmo da Bíblia, porém, ele continuou revelando a sua verdade Exatamente. Podia já ter começado falando assim? em nossos dias. Nós acreditamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como ele trabalhava na antiguidade com profetas, Não estamos falando de Deus, estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Deus na pessoa de Jesus Cristo. apóstolos, ele o faz em nossos dias. O nosso cânone de escrituras não é fechado. Então, nós temos a Bíblia, o livro de Mórmon, e nós temos outras escrituras. E talvez ainda vamos receber mais. É por isso que quando o presidente Hinckley provavelmente falou isso, como o pastor está dizendo, embora eu desconheça essa fala,
ele diz: olha, nós não acreditamos que Jesus Cristo encerrou o seu trabalho. Nós acreditamos que o trabalho dele não encerrou. E o fato que prova isso é que ele apareceu ao menino Joseph Smith. Isso foi em 1800. Exatamente como eu disse. Você podia começar já respondendo isso. Já podia começar a responder. Porque o pastor sentiu gosto de sangue. Ele percebeu que tu se assustou. Tu estava todo deslumbradinho. Ele percebeu que tu se assustou. Então o pastor, ele já está com gosto de sangue na boca. Ele vai cair em cima. Então vamos lá. 1920, ele tinha 14 anos de idade. E ele estava preocupado com as questões da alma dele. Como que eu vou ser salvo? Muitas das questões que nos afligem pessoas que vocês ensinam. E ele começou a investigar as religiões, mas não encontrou uma religião que satisfizesse as suas necessidades espirituais. Então ele abriu a Bíblia e ele leu em Tiago 1. O cara vai dar a primeira palestra para os malucos, cara. O cara, em vez de responder, ele quer dar uma palestra. Esse é o problema de alguns membros da igreja. Você não está falando com a nossa bolha que a gente entende. Tu está falando com os caras que estudaram anos. Que os caras têm formação acadêmica nisso. Não adianta dar palestra. Ninguém perguntou sobre os padrões. Legal. Podia falar de forma resumida. Mas ninguém. Cara, é complicado, sabe? Então, assim, para mim a falta de preparo me irrita, cara, completamente. 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Recorreu à oração num lugar tranquilo, e então uma manifestação extraordinária aconteceu. Deus. O cara está dando palestra, meu amigo, é para responder, é para acabar, é pegar a tese dele e jogar uma antítese, é para derrubar o argumento dele, meu amigo. Não é para ser escoteiro, cara, é para dar palestra. É só falar, Deus revela. Deus revela agora. Nós temos inúmeras revelações, casamento celestial, nós temos os tempos. Cara, não fica dando palestra para os malucos, cara. Primeiro, quer tirar eles pro idiota. E segundo, porque você está desrespeitando o tema que está sendo proposto. Deus, o Pai e Jesus Cristo desceram e falaram aquele rapaz desconhecido. Isso nós chamamos de primeira visão ou primeira visitação. E deu início, então, uma série de outras revelações que incluem, inclusive, a visita de um anjo que trouxe a localização de placas de ouro que deram origem ao livro de Mórmon. Acho que vocês estão familiarizados com essa história. Uhum. Então, muitas coisas podem ser faladas sobre a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, mas o que vocês me convidaram a dizer é se nós acreditamos na... Você caiu numa cilada, meu amigo. A questão é essa. Quando eles botam esse tema, é cilada, meu irmão. Tu tem que já estar vindo com 4 pedras nas mãos, cara. Tu acha... O cara disse que... Ele vai falar aqui que assistiu os programas dos caras. Os programas deles, debaixo da música FM, cara... Cara, é insano, cara. De bom, né? É um debate muito firme. Só que um sai moído, o outro sai elevado. Entendeu? Por mais que o ambiente seja cortês, por mais que tenha um ar-condicionado gostoso, cara, por favor, né? Não dá esse mole. A Bíblia, especificamente no mesmo Jesus que é mencionado na Bíblia. E eu digo com grande segurança, nós acreditamos plenamente na Bíblia. Acreditamos em tudo que Jesus disse, em tudo que ele fez. Mas adiciona a isso o que está lá no finalzinho de João. A necessidade de justificar. A necessidade de justificar que nós acreditamos no Cristo tradicional. Não tem essa necessidade, meu amigo, só responde. Só responde. Fale bonito, mas fala certo, cara. Gente, eu não queria fazer isso, mas, cara, eu não consigo. Eu já assisti isso umas 3 vezes. Eu não consigo assistir e ficar calmo, cara. O tempo que ele tá gastando só com isso, tá? É o tempo da fala dele. Quando ele disse, pois muitas outras coisas que Jesus fez que não estão escritas. Então, assim, se Deus... Mas ninguém tá falando que o livro de Mórmon não é verdadeiro ainda, né? Ninguém tá falando disso, cara. O cara tá falando dessas afirmações do Gordon B. Hinckley, das baboseiras ditas pelo Bruce R. McConkie e por algumas minorias que acreditam nessa questão da condição carnal. Responde, cara. Responde.
Não fica dando volta, sabe? É isso. Celebridade mesmo da igreja, fala com um grupo, fala com uma bolha. Esses caras não são da tua bolha. Tu tem que chegar pronto, cara. Tem essa noção. Os caras não vão dar tapinha nas costas, não. Eles vão arrepiar. E se você não tá pronto para defender uma tese, meu amigo, tu vai ser jantado. Deus que é revelar mais palavras de Jesus, e de fato fez, no livro de Mormon a gente conta do ministério de Jesus Cristo. Que bom! Quero mais palavras de Deus. Que bom. Quero mais. Cara, tu vê, quando ele tá com a voz nasalada, que bom. Quero mais. Cara, ele tá assustado. Meu amigo, tubarão já sentiu o gosto do sangue. Tu tá dando pra ele o que ele quer, cara. Se com isso já tá chorando, imagina com os próximos, bicho. Meu pai amado, cara, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender como o cara quer bancar o escoteiro. Porque eu amo Jesus Cristo. E eu quero receber mais de sua revelação. Pastor Joaquim. Então, Ó, tu viu que ele gastou todo o tempo com todo esse, sabe? Com todo esse pavão. Ele enfeitou o pavão e agora o cara já vai chegar. E ele não respondeu, tá? Ele não respondeu a questão do que o Bruce R. McCullough falou. E não respondeu sobre a questão lá da conjunção carnal. Não falou da mãe celestial. Não respondeu a questão da mãe celestial. Não falou da questão da fecundação de Maria de forma não virginal. Você perdeu um tempo enfeitando o pavão. Cara, esses caras vão morrer, bicho. O Victor Neres, que é o que a gente vai falar mais pra frente, ele é um pouquinho mais inteligente que o Lucas. Mas também foi moído, foi jantado, infelizmente. Tem que se preparar, tem que estudar. Sabe? Não dá. Você não sabe com o que tu vai falar. o Jesus, Eu tô ficando de saco cheio desses comerciais, cara. cristão, né? O Jesus de todos os cristãos. Ó, vou te falar, o YouTube tá fazendo de tudo pra gente assinar o YouTube Premium, cara. Sacanagem. Estamos espalhados pelo mundo inteiro, é o filho literal de Deus. Nós sabemos que ele é filho unigênito de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Agora, por outro lado, um Jesus, né, com a sua esposa deusa, que foi gerado na... Da onde tu tem esse papo de Jesus com sua esposa deusa, cara? Cara, tá no site da igreja, é a mãe celestial. A gente sabe, é a consorte de Elohim, não é de Jeová. Não, ele não tem, Jesus não tem esposa deusa. Da onde, cara, tá vendo? Da onde o cara tira isso? O cara tá jogando. E quando o Lucas não responde, aí o cara vai jogar isso. Lugar nenhum diz. Lugar nenhum. Olha, já li tudo. Doutrina de Salvação, Mormon Doctrine, Milagre do Perdão, várias obras. Que mais? O Caminho da Felicidade. Que mais? Li aquele lá do... Nossa, aquele amarelinho, esqueci. Uma maravilhosa e um assombro. Eu li vários, cara. Não tem nada disso aí. Nada disso aí. De Jesus do Cristo, regras de fé, regras de apostasia. Não tem nada disso que ele tá falando. Vamos ver se o Lucas vai conseguir responder. A pré-existência. Um Jesus que é irmão de todos os espíritos, né? Nascido Sim. no céu, na pré-existência mortal. Um Jesus, né, que é um Deus. Ele não é Deus, é um Deus. O Pai é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus, e o sonho de todo mormon é um dia ser Deus. Se forem perfeitos aqui na Terra, um dia serão Deus. Ok, eu tenho que falar sobre isso aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui no site da igreja. Eu vou parar aqui. Vamos ver no site da igreja. Vou perguntar sobre exaltação. Vamos lá. Exaltação. Deixa eu ver, não. Vou voltar aqui, peraí. Vamos perguntar. Vou botar na parte de perguntas. Exaltação. Não, POR. POR.
Exaltação, vamos lá. Exaltação. Vamos ver aqui. Aqui nós vamos falar sobre essa crença da questão da exaltação. Opa, vida eterna. Uhum. Vida eterna. Vamos ver aqui. Ó, vamos lá. Vida eterna é uma expressão usada nas escrituras para definir a qualidade de vida que tem nosso Pai eterno. O Senhor declarou essa minha glória, minha glória, levar efeito imortalidade e vida eterna ao homem. Livro de Moisés 39, né? Perto de grande valor. Imortalidade de viver para sempre com o ser ressurreto por meio da expiação de Jesus Cristo. Todas as pessoas receberão esse dom, vida eterna, exaltação, vida para de Deus, em família. Assim como o dom da imortalidade e vida eterna tornou-se possível pela expiação de Jesus Cristo. Entretanto, pela verdade e vida eterna, é preciso obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Deixa eu ver. Tornar-se Deus. Ó, tornar-se como Deus. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar esse plano de salvação aqui também. Vamos lá. Uma das crenças mais comuns entre as religiões ocidentais é a identidade de Deus como Pai dos seres humanos. Vamos pular isso aqui. Ó. Assim como uma criança pode se desenvolver aos atributos de seus pais, ao longo do tempo, a natureza divina que as pessoas herdam pode ser desenvolvida para torná-los como seu Pai Celestial. O desejo de nutrir a divindade de seus filhos é um dos atributos de Deus que mais inspira, motiva e torna humildes os membros da igreja. A paternidade e a orientação amorosa que Deus pode dar a cada filho, disposto e obediente a receber sua plenitude e glória. Esse conhecimento transforma a maneira como os santos dos últimos dias vivem seus semelhantes. Os ensinamentos de que homem e mulher têm potencial de ser exaltados a um estado de divindade claramente ultrapassa o que é compreendido pela maioria das igrejas cristãs, tá? A crença da exaltação dos membros da igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias é interessante porque tem um livro que diz como, acho que mais uma escritura que diz como homem é, Deus já foi, não, acho que um profeta falou, como Deus é, como homem é, Deus já foi. Como Deus é, homem poderá ser. É uma crença que podemos alcançar, dependendo da nossa fidelidade, sermos exaltados como Deus, tá? Não que estaremos igual a Deus. Não, nunca, mesmo ser exaltados, nunca estaremos igual a Deus, porque Elohim é único. Nós estaríamos em um estado de divindade. Não seríamos Deus na concepção cristã. Seríamos um grau de divindade. Não da mesma forma que Deus. Essa grande preocupação dos cristãos em geral, quando houve essa questão de tornar-se como Deus. Eu não vivo todos os dias pensando que quero ser Deus. A divindade é uma consequência de uma vida de dedicação, amor a Deus e fidelidade. Então, se recebemos essa revelação de que podemos tornar como Deus, devemos ser como Deus, é a base da nossa fé. Não gostou? Lamento, mas acreditamos nisso, certo? O que a Bíblia diz sobre o potencial divino dos homens? Várias passagens bíblicas sugerem que os homens podem se tornar semelhantes a Deus, a semelhança dos seres humanos, com Deus enfatizado no primeiro capítulo de Gênesis. E disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Depois que Adão e Eva comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que eles haviam se tornado como um de nós. Olha que interessante. Tornou-se como um de nós. Um de nós aqui é no fato de conhecer o bem e o mal. Mas acreditamos também referencia um processo de aproximação da divindade. Eu não acredito que seremos deuses. Não. Eu acredito que teremos aproximação da divindade. Essa é a nossa base de crença. Tá? O problema é que quando alguém ouve como é que é, os caras da igreja acham que vão ser Deus. Isso é heresia, isso é loucura. Tá? Mas não é bem assim. Nunca estaremos no patamar de Elohim. Nunca. Nunca eu, Flávio, vou estar no patamar dele.
É um grau de divindade, mas não quer dizer que teremos os atributos que só Elohim tem, certo? Eu gosto de vir na fonte, que é o site da igreja, para não ter problemas. Então, se o Lucas estivesse preparado, ele poderia responder baseado no que está no site da igreja. Ok, vamos lá. Tem mais. Então, a Trindade, dentro do conceito mormonismo, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, então esse Jesus, ele por sua vez, não faz parte da Trindade, porque a Trindade é Deus, é um ser que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas um só Deus. Interessante porque, dentro do mormonismo, então Jesus... Isso aqui é importantíssimo entender, tá? Vamos lá. A crença cristã é exatamente essa. Que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são 3 pessoas, ambos sendo Deus. Ambos sendo uma mesma divindade. É Deus, é um ser que se representa em 3 pessoas. Os 3 não são o mesmo, tá? São 3 pessoas, ok? Que têm uma mesma divindade. Por isso que nós somos monoteístas. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem uma crença de que existe uma distinção nos 3. Só que essa distinção não quer dizer que são 3 deuses separados. São distinção no sentido de diferença. Porque Deus é um ser ressurreto, glorificado. Jesus Cristo, ressurreto e glorificado. E Espírito Santo, o corpo espiritual. Então, são 3 distintos na personalidade. Não 3 deuses, não. É um Deus na figura de 3 personagens, certo? Então, essa já seria uma resposta que eu daria aqui para ele. Eles são distintos, diferentes na característica, nas personalidades. Vamos lá. Ele, além de nascido no céu, uma existência pré-mortal, ele não é um dos membros da Trindade. Ele é um Deus. Então, desde a eternidade, esse Jesus da Igreja Mórmon, ele então não existia de eternidade a eternidade, porque... É só que o conceito de tempo, meu amigo, ele só vem depois da criação. Quando o tempo é criado, aí você vai ter a noção de tempo. Antes de ter tempo, é a eternidade. Jesus, nós fomos criados por Deus. Quando? Sempre. Sempre existimos. O nosso espírito sempre existiu. Porque não tem como você mensurar o tempo antes da existência do tempo. Então, Jesus Cristo sempre foi Deus. Momento no reino celestial, no reino celestial. No momento que na pré-mortalidade é apresentado o plano de salvação, e ele se diz enviado, Pai, envia-me. No momento que é criado o plano de salvação, ele já era um Deus. Ele já era Deus. Sempre foi e sempre vai ser. Por quê? Porque os 3 é um Deus em 3 figuras distintas. Então quer dizer que Jesus Cristo não pode ser criado por Deus? Quando ele foi criado por Deus, foi antes da existência do tempo. Vamos lá. Houve um tempo em que, como um ser espiritual, ele foi gerado. E essa eu diria que é uma... Ele foi gerado antes da existência do tempo. Então ele sempre existiu, porque não existia tempo. Não existia essa noção de tempo antes dele nascer. Breve comparação entre o Jesus da Bíblia e o Jesus do mormonismo. Além da questão da obra redentora de Cristo, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não vê a obra redentora de Cristo da maneira cristã, da maneira... Preste atenção agora no quanto ele vai pegar pesado. Histórica. O mormonismo ensina, então, que a redenção ocorreu primordialmente no Jardim do Éden, quando Jesus derramou seu sangue. Falou uma grande besteira. Jardim do Getsemane. Jardim do Éden, não. Aí se eu fosse o Lucas, já botava o dedo na cara. Não botaria, né? Mas já apontaria, pastor, o senhor errou.
O senhor falou Éden. Jesus sofreu no Getsemane. Em vez de ter ocorrido na cruz. E aí eu quero citar a citação do segundo profeta da igreja, Olha agora, Brigham olha Young, agora. e também do apóstolo mormon Bruce McConkie. E Brigham Young disse assim: foi no Getsemane, nas ladeiras do Monte da Oliveira, que Jesus realizou sua perfeita obra redentora ao derramar seu sangue, mas mais ainda do que na cruz. E Bruce McConkie disse assim: onde, sob quais circunstâncias se deu o sacrifício redentor do Filho de Deus? Foi na cruz do Calvário ou no jardim Getsemane? É para a cruz de Cristo que a maioria dos cristãos olham quando focam sua atenção na infinita e eterna redenção. E certamente o sacrifício de nosso Senhor foi completo quando pelos homens ele foi erguido. Além disso, essa parte da vida do sofrimento de Jesus é mais dramática e talvez mais tocante à alma, mas na realidade a dor e o sofrimento, o triunfo e a glória da redenção ocorreram primordialmente no Getsemane. Vou te contar uma história Ok. aqui que ninguém te contou. Eu mesmo, sem saber. Ah, que troço chato. Vamos lá, galera. Vamos responder Isso aqui o pastor. Vamos responder aqui o pastor. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Vamos lá. Minha esposa está acordando agora. Seguinte, pessoal. Seguinte. Qual é a nossa visão sobre a expiação de Jesus Cristo? Ele aqui falou que nós não acreditamos na redenção. Errado. Não é porque que acreditamos que a expiação aconteceu no Getsemane. Ela começa no Getsemane, onde Jesus suou sangue por todos os poros, onde ele foi moído por nossos pecados, como diz Isaías, que o sacrifício não tenha continuado na cruz. A cruz foi o final, foi o creme de la creme da expiação. A cruz do Calvário foi onde se findou essa expiação. O problema é que esse cara não entende os pormenores, esse pastor, que é um cara gente boa, até gosto dele, ele não entende os pormenores da linguagem santa dos últimos dias. Vamos lá, vamos pegar a escritura? Vamos pegar a escritura. Não adianta falar. Vamos para o livro de Lucas, tá? Eu vou abrir aqui a Bíblia, tá? Eu vou abrir aqui a Bíblia. Já falei sobre tornar-se Deus. Então eu vou abrir aqui em Gênesis. Não vou usar nem as escrituras da igreja aqui. A igreja tem também as escrituras para poder acessar. Eu vou vir aqui, a Bíblia online. Bíblia online. Jesus suou sangue. Vamos lá. Lucas 22, 39 a 48. Eu vou ler aqui, tá? Para o nosso amigo pastor, que parece que é meio iletrado. Vamos lá. Com todo carinho. Iletrado não, ele é um cara inteligente. Mas é iletrado no entendimento santo dos últimos dias. Vamos lá. Ó. Vamos começar aqui, 39. E saindo como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele de um tiro de pedra, uns 100 metros. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo que o fortalecia. Na João Ferreira de Almeida diz que confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O único registro da expiação no Getsemane é Lucas, discípulo de Paulo, grego, cidadão grego, futuro apóstolo de Jesus Cristo, porque o Lucas, também autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele era médico. Lucas, tanto João Marcos quanto Lucas vão escrever em cima das obras de Mateus e João, ok? Se não me engano, o Lucas vai escrever seu evangelho em cima do livro de João e Marcos em cima do livro de Mateus. E João Marcos era romano. Aqui é o momento que a gente vê isso aqui. O seu suor tornou-se gotas de sangue. Ele sofreu um choque anafilático tão grande que ele sangrou por todos os poros. Então, na nossa igreja, nós acreditamos que ali acontece
Ali ele sofre. Ali ele inicia a expiação. Só que o seu processo de redenção acaba na cruz do Calvário. Só que o nosso amigo Lucas Guerreiro não vai conseguir ter o tempo e a seriedade de responder isso. Então isso aqui é fácil responder. É muito fácil. Quer participar aqui, amor? Estou não fazendo vídeo pro canal. Vamos lá. Está em Doctrine New Testament Commentary, volume 1, página 744. 774, perdão. Ok. Lucas. Eu não respondi ao Vamos lá. Agora vocês vão perceber como Lucas vai fugir do assunto. Vai enfeitar o pavão. E isso vai deixar o pastor mais ligado, porque ele está assustado. Ele começou o debate deslumbradíssimo. Só que agora ele começou a sentir o impacto. E aí o tubarão, que é o pastor Joaquim de Andrade, sentiu o gosto do sangue. Então, se ele respondesse como eu respondi, já resolveria metade da situação. Vamos lá. algumas coisas que você tinha falado antes, e aí já vou aproveitar e emendar isso aí, tá, pastor? Uhum. Primeiro do Elder Bruce R. McConkie. O Elder Bruce R. McConkie, ele é um teólogo incrível, tem muitas obras importantes. Para que puxar isso do Bruce R. McConkie? Tá bom. O Bruce R. McConkie tem formação em teologia? O Bruce R. McConkie tem artigos científicos em teologia? Pra quê, cara? Ele é teólogo pra gente, bicho. Ele é um conhecedor das escrituras pra gente. Ele não é um catedrático, cara. E Bruce R. McConkie é um grande entendedor, eu concordo com ele. Mas pra que ficar jogando carteira, sabe? Sabe, ele tá usando isso para dar legitimidade ao Bruce R. McConkie. Mas eu vou falar, amo Bruce R. McConkie. Ele escreveu o hino Creio em Cristo 66, que eu amo. Mas o Bruce R. McConkie falou muita besteira. Falou coisas da cabeça dele. Não foi revelação. Vamos ver que a bajulação dele aqui pro Bruce R. McConkie. E ele falou Olha como é que tá aqui, ó. Olha como é que a veia dele aqui tá saltada. Medo. Susto. muito, e na opinião de alguns até falou demais, né? Porque A vozinha nasalada de novo, mostrando que ele tá com medo. E sim, ele falou até demais. Falou muita besteira. É por isso que Mormon Doctrine, que não é nem doutrina, não é nem Latter-day Saints Doctrine, né? A doutrina são dos últimos dias. Não, é Mormon Doctrine. Nunca foi traduzido em português porque tem muita besteira. Muita besteira. E o site da igreja fala que houve uma época que alguns líderes estavam sem a revelação. Vamos lá. é difícil separar o que ele tá falando da doutrina e o que ele tá falando da opinião dele. O problema, Lucas, que o nome do livro é Mormon Doctrine. Esse é o problema. O nome do livro é Mormon Doctrine. Ele fez da cabeça dele. Ele não fez sob a luz da revelação. Esse livro não foi escrito pela luz da revelação. Então, o nome é aí que o cara vai usar. Aí o tubarão já vai meter a bocarra de novo. Vamos lá. Porque uma coisa é você pegar os sermões dele nas conferências gerais, que são as reuniões oficiais da igreja, e outra nos escritos. Se você abrir em vários dos livros que ele publicou, diz assim, ó, isso não é publicado em nome da igreja, é a opinião do autor. Parecido com o que eu tô fazendo aqui, né? Não é, assim, é alguém que viveu a vida inteira Ele na era igreja. um apóstolo mormon, Ele era um se membro tornou- comum. Ele se tornou um apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Mas esses escritos antecedem isso. Mas assim, não Esses escritos do Mormon Doctrine é anterior. Ele pega parte de antes de apóstolo e um pouco depois. Mas a maior parte foi escrito antes de ser apóstolo da igreja. que eu tô discordando do que ele falou, tá? Só quero Eu discordo o que ele falou. Eu discordo. Se ele falou essa groselha aí, eu discordo. colocar num contexto. Ele era autoridade na igreja ou não? Era Ah. autoridade. Ele se tornou autoridade quando ele Cara, se tornou tá jogando, apóstolo. cara, tá E a jogando. mesma Ó. coisa, Brigham Young e outros, assim, eles têm direito à opinião deles sem estar. Só que Brigham Young outro falou muita besteira, muita besteira. Mas temos que entender que esses homens foram de um tempo. Brigham Young foi século XIX. Então, não tinha uma formação intelectual. Então, algumas pessoas, mesmo quando não estão sendo usados pelo Espírito para falar,
que Brigham Young foi um profeta maravilhoso, um grande colonizador de Utah. Mas, na opinião pessoal dele, ele falava muita besteira, cara. Entendeu? Então ele tá fugindo, ele tá enfrentando o pavão de novo. Ele tá dando palestra. Ele não tá entendendo que a falta do que ele tá falando tá prejudicando a imagem dele. Estabelecer a doutrina. A doutrina na igreja é estabelecida quando é apresentada uma escritura e ela é votada. Isso aqui é uma coisa que nós sabemos. Isso aqui é uma coisa que nós sabemos separar o líder do homem. Eles não, cara. Então fala de uma forma mais fácil para ele poder entender. Explica essa dualidade, como você está fazendo agora. Por toda a igreja. Assim, nós estabelecemos escrituras como Doutrina e Convênios, a Declaração Oficial 1 e 2, que fala da poligamia e do sacerdócio aos negros. Pra que tocar nesse assunto ainda, cara? É a segunda vez que tu toca em 2 assuntos polêmicos. Tu tá dando munição pro cara, meu irmão. Ninguém quer saber disso. Cara, ninguém quer saber disso. Tu tá dando munição pro cara. Tu tá falando de temas complicados, cinzentos. Foca em responder a ele sobre o Sr. McConkie. Desculpa, pessoal, eu me exaltar. É que eu, sei lá, se eu tivesse ali, eu sentiria o baque, o cara é muito inteligente, mas teria me preparado para isso. Então é assim, só porque não tem o mesmo peso doutrinário que você abrir no livro de Mormon ou em qualquer outro livro, certo? Agora a questão, acho que é mais interessante falar da Então, para Trindade. vocês, só para entender, essa tríade de livros é o principal. O livro de Mormon, Doutrinas e Convênios e Pedras de Grande Valor. Não tem E a mais. Bíblia. E o Não, profeta. então, assim, fora a Bíblia, eu tô dizendo, fora a Bíblia. Sim. E os profetas vivos, o presidente da igreja, que hoje é um homem de quase 100 anos, presidente Nelson. Ninguém precisava saber que Russell M. Nelson tem quase 100 anos. Tem que falar o seguinte, ó, nós temos as 4 escrituras padrões e nós temos as revelações dos profetas que vêm através da conferência. Nós temos uma revista chamada Lia Rona, que você pode pedir de graça. Chega no seu endereço e ali você vai ter, a cada 6 missões de conferências, todos os discursos da conferência. Entendeu? Então, nós entendemos que a palavra do profeta é escritura também, porque toda escritura é toda palavra inspirada por Deus. Acho que Tiago fala isso. Nelson. Quando ele fala, nós consideramos aquilo escritura. Não Exatamente. importa o que diz o livro de Mormon, não importa o que diz Doutrina e Convênios, não importa o que diz a Bíblia. Ele é a verdade, autoridade máxima. Ele é a autoridade Importa máxima. porque ele não vai falar nada contraditório. Aquelas Sim. Aqui que é o pulo, tá? Por quê? Porque na nossa crença, o profeta, o que ele fala é a escritura. Nós entendemos que as escrituras são fundamentais, tá? Mas estamos falando de livros escritos, no caso da Bíblia, há 3.000 anos atrás, o Velho Testamento. No Novo Testamento, há 1990 anos atrás, sabe? O Doutrina e Convênios, 200 anos atrás, sabe? Pedras de Grande Valor, 200 anos atrás, em livros escritos há 3.000 anos atrás, tá? Livro de Mormon, há quase 2.000 anos atrás, certo? Então, a voz do profeta são revelações para os nossos dias. Revelações, olha o erro. Revelações atuais. Então, para a gente que o profeta fala é a escritura, com certeza. E uma coisa que o profeta Gordon B. Hinckley, ele, o monstro, falava isso. Se você ouvir uma coisa do profeta e você tem uma pergunta em seu coração, ore ao Senhor. Ore ao Senhor para saber se aquilo é verdadeiro. Se ele te confirmar com o Espírito Santo, então fechou. O profeta mesmo dizia isso. Então, é a nossa crença. É a nossa crença. escrituras. São inúmeras as contradições dos profetas com aquilo que diz o livro de Mormon, Então, diz a Bíblia. Nós poderíamos discutir isso. Eu acho que seria interessante falar sobre os profetas vivos e a Amigão, foca no assunto. Se o cara tá viajando, traz de volta o assunto. Mostra seriedade, mostra uma moralidade, mostra que você tá interessado no assunto. Para de dar voltinhas. importância deles no plano de salvação. Contudo, para o nosso tema, não que eu queira fugir, mas eu acho que desvia um A pouco. gente pode marcar um outro de tema, responder. você tem razão. Mas olha, não, debate livre eu gosto.
Voz nasalada. Debate livre eu gosto. Voz nasalada é porque tá assustado. Vamos lá. É só vou. É a mesma coisa. Se eu me exceder de um lado, vocês falam assim, ô Lucas, a gente tá falando disso. Aí eu volto, porque eu fico tão animado de falar as coisas que às vezes eu vou me perder também. Isso é o papo de missionário, sabe? É o traquejo de missionário, sabe? Do feedback. O cara, 30 anos na cara, sabe? Eu perdi isso há muito tempo. Eu já não tenho esse traquejo há muitos anos. Há uns 20 anos, há uns 15 anos pelo menos. 15, 18 anos pelo menos. Há uns 20 anos, não falo mais assim. Vocês falam, ó, mas não foi isso que eu perguntei. Aí eu volto, tá bom? Mas adoraria voltar de novo. Então, ó, primeiro, Jesus é irmão de Lúcifer. Sabe que essa não é uma questão ensinada na escola dominical? Meu amigo, é claro que é ensinado. Como é que está dizendo que... Ah, não, Flávia, olha isso. Meu amigo, nós somos ensinados, quando falamos de pedra de grande valor, que Jesus Cristo e Lúcifer são irmãos. É claro. Se Deus criou Jesus Cristo, criou também Lúcifer. Perdão, eu falei que não falo essa palavra. Deus criou Samael, que depois se tornou Satã. Ok? Então, isso é ensinado. Nós aprendemos isso. Por quê? Porque somos todos filhos de criações e filhos de Deus. Então não é algo assustador para a gente, é natural entender isso. Só que para os protestantes, não. Por isso que eu falo que se eles tivessem um fundamento bom, eu falo assim, ó, as duas referências que temos no Velho Testamento sobre Satã, sobre ele, são a dois reis, Nabucodonosor II e o rei de Tiro e Sidom, o rei fenício de Tiro e Sidom. O que temos no Novo Testamento, em Apocalipse, é que os seguidores de Satã são anjos, 1/3 dos céus. Então, cara, a preparação é importantíssimo, cara. Eu já consegui dar essa resposta sem me preparar. De cabeça. Não que eu me ache alguma coisa, mas porque eu estudei isso, cara, minha vida toda. Não é uma questão que o pessoal vai no púlpito. YouTube. Assim, ninguém vai no púlpito. O meu discurso hoje é sobre Satã, irmão de Jesus Cristo. Ninguém dá um discurso sobre isso. Mas é algo que é comum, que é corriqueiro. Nós sabemos. Gente, tá difícil reagir no YouTube desse jeito, cara. Toda hora é comercial, cara. Toda hora é comercial. Vamos lá. Estamos nisso mesmo. Nós acreditamos que todos são filhos espirituais de Deus. Nós acreditamos, por exemplo, que eu fico tão animado de falar as coisas que às vezes eu vou me perder também. Vocês falam, ó, mas não foi isso que eu perguntei. Aí eu volto, tá bom? Mas adoraria voltar de novo. Então, ó, primeiro, já se convidou. Jesus é irmão de Lúcifer. Sabe que essa não é uma questão ensinada na escola dominical, não é uma questão que o pessoal vai no púlpito. Mas nós acreditamos nisso mesmo. Nós acreditamos que todos são filhos espirituais de Deus. Nós acreditamos, por exemplo, que Adão teve Abel e Caim. Caim decidiu seguir Satanás. Olha a cara do pastor César Cavalcante, aí tá só observando. Pra que citar Caim e Abel, meu amigo? Pra que citar Caim e Abel? Tornou perdição. Abel seguiu o evangelho de Deus, foi assassinado e depois a gente vê lá no final do Velho Não existe evangelho de Deus na antiguidade, Lucas. Evangelho é boas novas. Boas novas vêm com o nascimento de Jesus Cristo. Não existe evangelho de Deus quando se fala de Velho Testamento. Tá vendo? É essa falta de preparo que eu falo. Essa falta de conhecimento. Evangelho é uma coisa, ó. Jesus Cristo. Jesus Cristo é as boas novas. Os seus ensinamentos é o evangelho. Não existe evangelho no Velho Testamento. Só na Antiguidade Tardia. Testamento, ele como anjo ministrador. Então, assim, o mesmo pai produziu 2 filhos distintos. Então, nós acreditamos que, como filhos espirituais de Deus, Lúcifer não foi uma coisa que Deus criou, mas ele foi gerado, como todos nós, espiritualmente, e, infelizmente, se rebelou contra Deus. Se tornou Satanás. E como fala na Bíblia, tanto... Vocês tiveram um debate sobre isso. Lá vem ele fazer feedbackzinho. Vocês tiveram um debate sobre isso. Tá, vamos lá. A criação de Lúcifer
é como qualquer filho espiritual de Deus. E assim, ó, eu vou falar bem sincero, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Tem que haver um opositor. Nós aprendemos isso nas escrituras, tem que haver oposição. Alguém tinha que se rebelar. Mas ele escolheu por orgulho, soberba e jactância. Esses sentimentos já existiam no coração dele. Quando eu falo coração, é, né, a essência dele. Já havia sentimento no seu interior. Já tinha esse interesse de desejar estar acima de Deus. Como Ezequiel fala, só que tá falando ao rei de Tiro e Sidom, sabe? Então, já havia esse sentimento de tirar o livre-arbítrio do homem e de querer a glória de Deus, querer ser como Deus, também como fala Isaías, mas é o rei de Nabucodonosor da Babilônia. Pouco tempo eu vi. Eu quero assistir inteiro. Lá em Isaías fala que ele caiu. Apocalipse também fala que o dragão e 1/3 dos filhos de Deus. Nós acreditamos nisso. Ele se tornou inimigo da humanidade. O que a pessoa fala, eu tentando pensar assim, né? Quando acusam a gente, você fala que Lúcifer e Jesus Cristo são irmãos, é que eles querem ver uma associação. Você tá na negação. Ninguém está associando. Essa questão da associação é bom que ele fala, mas ele está em negação. Quando você fala que Lúcifer não, Samael, ele, sendo filho de Deus, sendo nosso irmão, ele escolheu mal, não quer dizer que Jesus Cristo e Lúcifer, ou nós e Satã, somos a mesma coisa. Não, nada a ver. Ele escolheu o caminho do mal. Ele abraçou o mal. E o mal como entidade não existe. O mal não é uma entidade, é uma força. E os que se tornam maus são abraçados pelo mal. Como se nós colocássemos as características semelhantes de Jesus e Satanás junto. Não tem nenhuma associação entre o mal e o diabo. Acusaram Jesus quando estava aqui na Terra Entre Jesus Cristo e o diabo, não o mal e o diabo. de ser associado ao diabo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus é luz, salvação, Satanás é condenação, miséria. Então, assim, não vejo problema, isso não está na Bíblia realmente, que Jesus e Lúcifer são irmãos. Mas como eu falei para Está na pérola de grande valor. vocês que acreditamos em revelação viva, Deus pode revelar coisas que estão além do texto bíblico. E, inclusive, a Bíblia não é contra isso. Porque a Bíblia, ela não Tem coisas que você tem que tomar muito cuidado quando você fala de protestante. Os protestantes acreditam no chamado sola escritura, que toda a verdade de Deus está nas escrituras. Então, quando você fala, tu tem que ter um cuidado para não ferir essas pessoas, porque para eles tu vira um herege. Para esse pessoal eles viram um herege, entendeu? fala que é um livro fechado. A Bíblia, ela mostra vários livros. Lucas, o tema não é Bíblia. O tema é Jesus Cristo. Se o Jesus Cristo da igreja é o mesmo das Escrituras. Nessa hora eu tinha que só rebater o que ele falou. O cara falou muitas coisas e você está falando de uma só. Perdendo um tempo desnecessário de uma só. Cara, isso soa desespero, despreparo, meu amigo. Anota a pergunta e responde quem está te pedindo, cara. Porque aí o gosto de sangue que tá na boca, tá com gosto de sangue na boca, vai continuar. Aí ele vai para os ataques mais pesados. E você deu munição quando for de poligamia, questão da restrição ao sacerdócio. Você já deu a munição. Que não estão lá, não se encontram lá. Tem uma lista aqui de livros que não estão lá. E outra coisa que a Bíblia diz, que não há limites para se fazer livros. Está em Eclesiastes, no último capítulo, depois que o pregador viu. Ninguém tá falando disso, cara. Ninguém tá falando das escrituras. Ele não atacou até aqui as escrituras. Ele não atacou as obras padrões da igreja. Pra que enfeitar o pavão desse jeito, meu amigo? Tu tá perdido, tu tá desesperado. Porque tu chegou imaginando que ia ser igual nos seus vídeos do YouTube, onde tu fala um monte de besteira, um monte de erros históricos. Doutrinários tu não erra, isso é bom. Mas na parte histórica, teológica um pouquinho, e todo mundo lá, maravilha, manda mais. Eu já falei aqui, quando você tá numa bolha, bolha
religiosa, as pessoas não têm critério para dizer se o seu vídeo é bom, se o vídeo é ruim, se o seu discurso é meia boca, se o seu discurso é ruim. Todo mundo vai achar bom, porque as pessoas se importam com o que elas sentem, que é o espírito, meu amigo. Vamos lá. Viu que vaidades era tudo aqui nessa terra, ele caiu em si. E ele percebeu que não era assim. Então, nos últimos capítulos, ele vê que vale a pena seguir Deus. E ele diz, não há limite para se fazer livros, nós temos é que temer a Deus. Então, visto tudo isso, essa questão é insignificante de Satanás e Jesus serem irmãos. Hoje eles não têm nenhuma associação. Um é o mestre da salvação e outro é o mestre da condenação. Ok, pastor Joaquim. Tá vendo? Ele perdeu tempo para responder só uma coisa, cara. E respondeu enfeitando o pavão. Sabe o que isso como soa? Que você é um despreparado, cara. Que você não se deu o trabalho de se preparar para esse debate. Que você não tem conhecimento teológico. Que você não tem argumentação. É só ver a cara do pastor Zé da Cavalcante, cara. Quando você vai... Cara, essa gente come hebraico. Come grego. Sabe falar, ler e escrever nessas línguas mortas. Você não está falando num serão domingueiro para membros da igreja que vão dizer amém para tudo. Você está falando para os caras que têm muito estudo, que têm referências, sabe? Que tem embasamento acadêmico. É isso, cara. Por isso que eu falo, se vai defender a igreja num debate como esse, se prepara. Inclusive, o mormonismo diz que houve uma reunião dos deuses no céu mormon. Plano de salvação. Ah, meu pai amado. Gente, que coisa você- chata, cara. Ah, eu vou ter que assinar o YouTube Premium, cara. Não tem jeito. Porque tá vindo comercial toda hora, mozinho. E atrapalha na hora de reagir, meu amor. Não, porque toda hora tem que parar, porque tem que correr, aí depois tem que pular, igual na TV, não tem? Desculpa, eu tô falando com a minha esposa maravilhosa, com a minha consorte. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí, Lúcifer, que é espírito irmão de Jesus segundo Lucas, e o mormonismo. Então, Lúcifer apresentou um plano para salvar o planeta Terra. Aí, Mas- aqui eu pegaria o pastor. Pastor, tu acha que que Lúcifer tem corpo? Lúcifer é espírito, se não for assim, não conseguiria possuir os corpos dos seres humanos. A possessão demoníaca tem a pré-requisito que a entidade que possui é espírito. Qual o problema para o senhor de ser espírito? O senhor não sabia disso? O senhor, Lúcifer, tem um corpo? Eu já metia essa, cara. Eu já chegava jogando. Tem que pegar, focar nos erros dele para ir em cima. Maiêutica e hermenêutica, irmão. Todo debate que você for, tem que usar maiêutica e hermenêutica. Maiêutica são perguntas para confundir a pessoa. E a hermenêutica é quando tu já vai jogar aquilo que ele tá errado. Entendeu? Vamos lá. Os deuses mormons não apoiaram o plano, mas Jesus também apresentou um plano nessa reunião de deuses. E é interessante porque os deuses mormons apoiaram o plano do Jesus mormon. E aí Lúcifer, espírito irmão de Jesus, segundo o mormonismo, se rebelou e aí se tornou Satanás. Mas eu pergunto para você, você não falou sobre isso. Não há nenhuma evidência bíblica, cristológica, nenhuma igreja cristã defende, por exemplo, que a redenção se deu no jardim do Getsemane. Cara, isso é tão bobo, essa questão do Getsemane, que não é Getsemane, é Getsemane. É tão bobo isso, porque é que o problema é que quando a gente fala do Getsemane, o pessoal esquece que tem a cruz também. O sacrifício de redenção de Jesus Cristo começa no Getsemane e termina na cruz do Calvário. Quando ele diz, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E a obra de redenção dele acontece ali. Mas temos um bônus, a ressurreição. A obra de redenção vai acontecer, o creme de la creme é a ressurreição no domingo de Páscoa. Não foi lá no jardim de Getsemane. Lucas, capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente,
Seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Bom, as únicas passagens bíblicas que falam sobre Cristo e sua redenção na cruz não é aí no jardim Getsemane. Já podia pegar agora e falar assim, ó, vamos lá. O Lucas era médico. Lucas se preocupou em relatar isso porque a agonia que Jesus Cristo sofreu no Getsemane foi o peso dos nossos pecados. Isaías fala, ele foi pisado pelos nossos pecados, foi oprimido, varão de dores, ele foi pisado por nossos pecados. E aí ele podia também o meter, sabe qual argumento que ele podia meter? Ele falou, vamos lá, o senhor sabe o significado de Getsemane? Prensa de azeite. Quando os antigos judeus eles faziam a extração do azeite, vindo da azeitona, eles colocavam a azeitona numa pedra e uma outra pedra descia e na prensa saía o azeite. Só que tem 3 tipos de azeite. Um azeite que era usado para iluminação. O segundo azeite usado para unção. E o terceiro é o comestível. Jesus Cristo sofreu 3 prensões. Foram 3 vezes que ele fala com os apóstolos. 3 momentos que ele fala com Deus. E na terceira vez ocorre o sacrifício derradeiro. É na terceira prensa em que seu suor tornou... Eu li para vocês. Seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, é importante a gente lembrar disso. Tá? Vamos lá, vamos continuar, porque eu estou vendo que eu vou ter que dividir essa parte do debate em alguns capítulos, porque agora já são 1h41, 1h41, vamos lá. É interessante porque Efésios capítulo 2, verso 16, a reconciliação é por meio da cruz. Diz assim, e reconciliar com dois em corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto que estão na terra, as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, não no Getsemane. O sangue foi derramado nos 2. E por o sacrifício acontecer, ele tinha que morrer. Foi o último e grande sacrifício, não de um homem nem de animal, mas de um Deus. Ele veio em sacrifício, ele foi sacrificado. Começa no Getsemane e termina na cruz do Calvário. Só que as pessoas não entendem isso. É difícil, sabe? Porque pra gente acontece no Getsemane, mas não termina ali. Só começa. Aí, Lucas, eu te pergunto, porque entre aquilo que diz o mormonismo, aquilo que diz a Bíblia, você fica com quem? Eu fico com os dois. Até porque a Bíblia e a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias têm harmonia. A verdade não se contradiz. Mas é uma excelente questão. E eu estava seguindo aqui, né? Eu ainda tenho que falar da Trindade, que você mencionou, mas eu já posso pular para a expiação de Jesus Cristo, que é o sangue de Cristo. O que salva, pastor, vocês sabem, pelo menos eu acho que vocês acreditam assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. É claro que eles acreditam que o sangue de Cristo é que salva, cara. Pra que fazer esse joguinho de palavras, cara? Como se eles não... assim, infelizmente, a pessoa faz isso de forma jocosa, meio que desmerecimento, entendeu? Não sei se eles acreditam. Claro que eles acreditam, cara. É a base do cristianismo tradicional, cara. Quem salva é o sangue de Jesus Cristo. O que salva é o sangue de Jesus Cristo. Não é o objeto cruz, não é que seja o jardim lá do Getsemane. Podem ter sido lugares sagrados. Queria muito visitar Jerusalém, ainda não tive lá. Mas com essa guerra aí eu não consegui. Fui para Dubai e tava... Ninguém precisa saber que você estava querendo ir para Jerusalém. Ninguém precisa lembrar que tá tendo uma guerra lá. Cara, para de enfeitar pavão, bicho. Para. Você tá sendo linchado. Você tá tomando uma surra de argumentos. Você tem argumentos para usar que eu falei que você não tá usando, cara. Você acha que nesse coleguismo você vai conseguir vencer o debate? Não, cara. Cara, isso funciona com membros da igreja. Tudo que você está usando aqui, para membros da igreja, funciona, porque nós usamos alegorias.
Mas esses caras não. Olha a cara do pastor César Cavalcante, cara. Esses caras estão com sangue nos olhos, meu amigo. Porque tudo que tu fala, tu não tá dando uma resposta enfática. Você não tá dando uma resposta enfática. Perto, mas a guerra aí não deu. Tive que voltar. Mas E se você Comercial de novo, galera. Tá difícil, cara. Pô, só mais um pouquinho, meu amor. primeiro vamos falar sobre os quando eu tiver essa oportunidade, vai ser maravilhoso poder ver os lugares que Jesus pisou, andou. Que está em Israel, vendo os lugares onde Jesus andou e pisou, vai te ajudar nesse argumento, cara. Foca na pergunta que ele te fez, cara. Mas, apesar de ser um lugar santo, a gente sabe que não tem nenhum poder para nossa salvação aquele lugar. Então, assim, não é nós acreditamos que Jesus realizou seu sacrifício infinito e eterno na cruz do Calvário. Todo domingo nós tomamos a ceia, que é o pão e a água, em lembrança desse sacrifício infinito e eterno. Agora, o que nós acreditamos é verdade, que o sacrifício dele começa no Getsemane. Não é ceia, é sacramento. É que ele fala assim, porque os protestantes tomam Santa Ceia, os católicos, caramba, como é que os católicos chamam? Eles chamam de... Caramba. Eu esqueci, cara, eu tô ficando velho. Os católicos têm um nome pra isso, tá? Eucaristia, lembrei, eu não tô tão velho assim. Então, nós usamos de um sacramento. Nós tomamos o sacramento e, cara, legal falar do sacramento, mas não precisa disso. Não precisa. Ele está tentando mostrar de qualquer jeito que nós somos, adoramos os Jesus Cristo dos cristãos. E termina no Calvário. No sentido de que ele começa a expiar pelos nossos pecados, dores, e No ele Getsemane. termina... Isso, no Getsemane. E ele termina na cruz do Calvário. Então, como nós aprendemos isso? Tanto pelo meu xará, né, que está na Bíblia, o livro de Lucas, que você acabou de ler, que Pra que fazer isso, cara? Velho, tá ficando feio, cara. Pra que dizer que Lucas é teu xará? Foca na pergunta. ele começou a suar sangue quando ele estava no Getsemane, como por outras escrituras no Novo Testamento e também no livro de Mórmon, que nos ensina Qual escritura do Novo Testamento fala sobre que Jesus sofreu por nossos pecados no Getsemane? Não tem. É só Lucas. Lucas era médico. Para ele, esse foi um detalhe que os outros não deixaram passar e ele não deixou. Não precisa ficar, sabe, fazendo essa confirmação, esse viés de confirmação. Não, cara, acabou. Acabou, tu já explicou. que o sacrifício infinito e eterno que esse Deus realizou, Só mais um pouquinho, nosso amorzinho. Senhor, começa ali e se dá... Não, mas é que interessante, para mim, pessoalmente, a expiação tem 3 partes. Ela começa no Getsemane, vai para a cruz do Calvário, mas o sacrifício, a misericórdia de Deus termina quando ele ressuscita dos mortos. Aí ele oferece Óbvio. o derradeiro dom, que é a possibilidade que todas as pessoas, conforme fala Paulo lá em 1 Coríntios 15, vão ressuscitar. Todos que morrem em Adão serão vivificados O cara está fazendo proselitismo. Todo mundo conhece as escrituras. Seja óbvio, meu amigo. em Cristo. Então, a expiação de Jesus Cristo tem essas 3 partes. Começa no Getsemane, vai para o Calvário e termina quando ele levanta da tumba ao 3º dia. Agora, para não deixar passar essa parte da pré-mortalidade, Hã? Já tá vendo que eu vou primeiro, depois tu vai? Não entendi, como é que é? Tá vendo que eu vou primeiro, depois tu vai? Vai aonde? Vai aonde? Ô, vamos lá, já deu hora. Eu vou. Só dá vai dar uns minutinhos. Eu só tenho que terminar a parte que fala da Trindade e já vou parar. Tá bom, meu amor? Segura um pouquinho, vamos lá. deuses mormons, né? Não ouvi essa expressão antes. Ó, a risadinha, a voz nasalada. Cara, aqui ele vai cair numa cilada, tá? Mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Assim, ó, gente. Nós até aqui, eu vou falar depois eu não corte, entendeu? Que eu tava falando com a minha esposa. Nós estamos no minuto 30 segundos 50, tá? Paramos aqui e retornamos para fazer essa avaliação. Então, aqui até aqui, Lucas está tomando uma surra.
Ele podia ter sido mais eficiente, eficaz, melhor, eficaz, se ele tivesse sido direto, sabe? Direto. Em vez de bancar o papo de boteco, papo, sabe? Ele tem que ser direto. Calma, meu amor. Ele tinha que ser direto, sem risadinhas, sabe? Porque o tubarão sentiu o gosto do sangue. Então, muito obrigado a você que comigo até aqui. Desculpa ter parado de falar com minha esposa, mas é bom que você já conhece a Flávia. Então, obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Nos vemos na segunda parte desse vídeo, que eu vou gravar ainda hoje. E até a próxima. Fim de transmissão. Valeu.